Estamos ao vivo. Instagram. Cara, que dificuldade de entrar nesse negócio hoje. Bom dia, boa tarde. E aí, dona Valéria, Tayane, Renata, galera entrando aí. Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Bem-vindos, bem-vindas. Como é que vocês estão, galera? Instagram, pra variar. Tá me sacaneando. Fala, grande Lucas. Beleza? Beleza. Bom demais, meu amigo. Dona Cibele, Ana, galera entrando aí. Agora que apareceu. Jéssica, tá foda, né? Pô. E aí, dona Nanda? Almoço atrasado aí? Então, corre com esse almoço aí, minha filha. Pega firme. Ver live no trabalho pode, patrão? Pode, dona Jéssica. Pode. Se for a minha live, pode. E aí, dona Cibele? Beleza. Galera entrando aí. Como é que vocês estão? Novamente, o Instagram tá tentando esconder a gente, meus amigos. A verdade é essa. Estamos sofrendo um gravíssimo shadow ban, né? O Instagram não quer deixar vocês me verem. Ele tá cagando pra vocês, né? Ele não quer deixar vocês amadurecerem, quer que vocês continuem, né, imaturos e imaturas. E aí, dona Evelyn, tudo certo ou não? Hoje é sobre você, hein, dona Evelyn? Descobri que você é fleumática. Ah lá, fleumática. Hoje é dia do fleumático. Hoje é dia do fleumático. Até botei uma luzinha azulzinha aqui, uma coisa mais tênue. Essa ambientação aqui tá chique, né? Fala a verdade. Essa ambientação aqui que minha esposa botou aqui, ficou um negócio high level, né? A live mais esperada de todas. Como lidar com o fleumático? Hoje é dia. Hoje é dia das nossas queridas e amadas aguinhas. Das nossas aguinhas. Então, aguinhas do meu coração. Escutem bem, abram essas orelhas enormes que vocês têm aí, essas orelhão de burro aí que vocês têm, né? E prestem atenção que hoje nós vamos falar sobre vocês. Dá pra jogar a live em várias plataformas? Ué, vamos fazer essa bagaça então, ué. Vamos botar tudo no YouTube, vamos botar nos... Bora pro concorrente, bora. Hoje é sobre os fleumas. Calma aí, opa, depois você me explica, você não vai me explicar o bagulho aqui agora, né? Tem um fleumático aí no sofá. Já dá umas dicas. Tá, beleza. Então vamos lá. Presta atenção que hoje nós vamos falar sobre os fleumas. Sobre os fleumas. Bom, passamos a semana inteira falando sobre os temperamentos, né? Falei sobre várias características de temperamentos, como identificar os temperamentos. Eu espero que vocês estejam começando finalmente a entender como é que eu entendo um temperamento, né? Principalmente por quê? Porque existe um temperamento que é extremamente difícil da gente conseguir identificar ele a partir das características gerais. Porque vocês acham que achar o temperamento é assim. Eu sou impulsivo, eu sou mandão, eu sou meio rabugento, eu gosto de ficar sozinho, eu devo ser colérico então. E aí você vai tentar se encaixar no colérico. Você lê todas as características do colérico e tenta se encaixar no colérico. É por isso que vocês erram. Já falei pra vocês várias vezes, é por isso que vocês erram, né? Presta atenção. Isso aqui a gente tá falando sobre uma coisa chamada linguagem simbólica. Então a primeira coisa que você precisa fazer para você conseguir identificar o seu temperamento é uma coisa muito simples. Você precisa ter uma experimentação dos elementos. Se você não tem uma experimentação dos elementos, você nunca, oreia, presta atenção, você nunca vai conseguir entender poética. Você nunca vai conseguir entender simbólica. Nunca. Se você nunca viu uma fogueira de perto, nunca chegou perto da fogueira, não sentiu aquele fogo de perto, não sentiu como é que é a diferença do fogo labareda pro fogo brasa, você nunca vai conseguir entender simbólica. Se você não pega na terra, se você não mexe com a terra, se você não sente aquela frieza da terra, aquela densidade da areia, se você não consegue sentir essas coisas, você não vai conseguir entender como é que é o comportamento do melancólico, né? Se você não tem uma afeição com a água, se você não tem um domínio da água de alguma maneira, né? Se você não tem esse contato com a água. Jorge, eu tenho que contato com a água quando eu vou escovar os dentes, lavar a louça da pia e tomar banho. Só, é o único contato que eu tenho. E tomar água de vez em quando, né? Mas tirando isso, eu não manipulo a água, eu não mexo com a água, né? Ou seja, na verdade é porque a gente não presta atenção à água. É por isso que a gente não consegue compreender o temperamento fleumático. Presta atenção, isso aqui é interessante. Por que vocês erram o temperamento? Principalmente, o que é mais errado de todos, o que a maioria erra, é quando a pessoa é fleumática. Por quê? Porque o fleumático, eu já vou começar falando sobre uma característica que é importante nos fleumáticos. Geralmente eu falo isso mais no final, mas eu vou começar falando sobre isso, né? Vou começar falando sobre isso primeiro, né? Entendam uma coisa, por que é que você não pode partir das características para o temperamento? E sim, saber o temperamento, as duas características típicas da matéria do temperamento, ou seja, no caso do fleumático, ele é úmido e ele é frio. Então, a partir da umidade e da frieza é que eu vou desnivelando o restante das coisas. É assim que eu faço. Agora, se eu parto dos conceitos mais gerais do fleumático,
Ah, o fleumático eles dizem que é mais paradão, é mais preguiçoso, é mais isso, é mais isso, é mais isso. Pode ser que eu não me identifique como um fleumático. Por quê? De todos os temperamentos, o mais difícil de fazer isso seria com o fleumático por um motivo muito simples. Presta atenção. A água, e aí, novamente, pensa, linguagem simbólica. Vocês têm que imaginar a água na sua cabeça. Se você está falando de fleumático, você tem que imaginar a água na sua cabeça. A água dos temperamentos é o temperamento que ele é mais passivo. Ele é o mais passivo de todos, né? Quando eu coloco a água em qualquer recipiente, ela vai imediatamente tomar a forma daquele recipiente. Ele vai tomar a forma daquele recipiente. Então se eu pego a água e coloco numa jarra redonda, ele vai tomar aquela forma arredondada da jarra, né? Se eu coloco a água numa jarra quadrada, ela vai tomar a forma quadrada, né? Por que eu estou falando isso para vocês? Por um motivo muito simples. Tem muita gente que fala assim, Jorge, eu não posso ser fleumático porque eu sou meio seco. Eu sou muito seco com as pessoas. Eu não posso ser fleumático porque às vezes eu sou impulsivo. Eu não posso ser fleumático porque às vezes eu sou muito expansivo. A minha esposa é uma dessas. A minha esposa, quem convive com ela, né, no dia a dia, as amigas, as pessoas que têm contato com ela, acham que ela é sanguínea. Por quê? Porque ela fala muito, porque ela interage muito, porque ela tem uma facilidade na prosa, na conversa, na fala. Então a maioria das pessoas crê que ela seja sanguínea. Você quer ver um exemplo de fleumático que ninguém acha que é fleumático? O Ítalo, né? O Ítalo, todas as vezes que ele vira e fala, olha, eu sou fleumático, as pessoas acham um absurdo o Ítalo Marcílio falar que ele é fleumático. Por quê? Porque ele parece muito colérico. Ele parece muito colérico. Por quê? Porque ele é determinado, obstinado, ele é líder, né? Ele se impõe, ele briga, ele faz cara de mal, ele grita no Instagram, não sei o que e tal. As pessoas olham o Ítalo falando para ele é colérico, né? Ele é colérico. Então assim, o fleumático, entenda, o fleumático ele é de todos os temperamentos o mais facilmente moldável. Ele é o mais facilmente moldável. A água, ela se adapta aos ambientes e às pessoas. Ou seja, um fleumático que convive muito com coléricos e sanguíneos é um fleumático que vai ficar mais quente mesmo. Mais quente. A minha esposa era muito mais fleumática antes de se casar comigo. Anos de casado, 7 anos depois de casado, o que acontece? Ela se torna mais quente, ela começa a ficar mais quente, então ela fica parecendo que ela é meio sanguínea mesmo, né? Ela é um vaporzinho de água, ela já não é água mais parada como ela era na adolescência, agora ela já é uma água muito mais evaporando, ela é uma água mais expansiva, né? Uma água muito mais expansiva. Tem gente que inclusive vê a Thaís em algumas situações, nós temos um compadre que ele fala assim, olha, a tua esposa às vezes parece colérica, e realmente parece, em determinadas circunstâncias ela parece colérica. Eu falo que os fleumáticos, principalmente os fleumáticos mais maduros, eles parecem meio que um avatar, porque ele tem essa facilidade de se moldar aos ambientes, ele é um camaleão, né? O fleumático ele é um camaleão. Jorge, como é que eu faço para me lidar com meu marido fleumático, meu namorado fleumático? Presta atenção, né? A forma que você tem de lidar com essas pessoas é exatamente de alguma maneira você conseguir contagiá-los, né? Quando você consegue contagiá-los, né, com o seu temperamento, com a sua forma de ser, com o ambiente, você começa a, de alguma maneira, trazer o fleumático para aquilo que seria o melhor, né? Lembra? Eu falei isso aqui várias vezes, né? Os temperamentos, eles servem para que a gente saiba onde a gente está e onde a gente precisa do nosso equilíbrio. O fleumático, ele é frio e úmido, né? Então, quais são as inclinações naturais do fleumático? O que ele precisa? Ele precisa aprender algum grau de secura para que fique equilibrado, né? O que seria grau de secura para o fleumático? O que é bom, então, para o fleumático, né? E o fleumático precisa de um pouco mais de calor, ele fica mais expansivo. O que seria essa expansão para o fleumático? É isso que a gente vai explicar aqui agora. Então, vamos lá de novo. Quais são as duas características fundamentais da matéria? É a frieza ou quentura, a secura ou a umidade. Pronto. A primeira delas, então, o fleumático, ele é frio. O fleumático ele é frio, né? O que é exatamente essa característica fria, né? Essa incapacidade ou essa não necessidade. Incapacidade fica ruim, né? Essa não necessidade de expansão. Essa não necessidade de expansão. A água, ela fica muito bem naquele ambiente em que ela já está. Se você coloca a água ali, ela fica bem ali. Ela não tem necessidade de ganhar o ambiente. Ela não tem necessidade de se interagir com tudo, né? De esparramar. Ela não tem essa necessidade. Ela não tem essa necessidade como o sanguíneo tem, como o ar tem. O ar você joga ele num ambiente, ele tem essa necessidade de contagiar o ambiente, de alcançar todo mundo. A água não. A água para ela está tudo bem quando ela alcance somente aquilo que está ali ao lado dela. É aquela fatídica pergunta que eu faço pra vocês. Vocês imaginam vocês ali na sua adolescência, onde você é mais temperamental, né? Você tá numa festa com amigos, com conhecidos. Você é aquela pessoa que tem essa necessidade de falar com todo mundo ao mesmo tempo, né? De interagir com todo mundo, de falar, de levantar do seu lugar e falar com outras pessoas. Ou você é aquela pessoa muito mais aqui da pessoa aqui do seu lado, né? Ou você é mais da sua panelinha, de ficar mais quieto. Bom, essa é a primeira forma da gente identificar a característica
fria, fria. Essa é a primeira forma de a gente identificar essa característica fria, né? Então, o fleumático, ele é mais contraído mesmo, ele espera o mundo, ele não vai atrás do mundo, né? Pra ele está tudo bem. O que faz com que ele seja, num primeiro momento, pareça ser, num primeiro momento, passivo. Passivo. Por quê? De onde é que vem essa sensação de passivo? Vem das duas características típicas do fleumático. A primeira delas é que ele espera que o mundo venha. Por ele ser frio, ele não vai para o mundo. Ele não tenta dominar ou mudar ou, de alguma maneira, alterar a sua realidade. Ele espera que aquela realidade o alcance, né? Então ele é fria. Ela é uma realidade fria, uma natureza mais fria, certo? A segunda coisa, né? O fleumático, ele é a segunda característica que eu falei que ele é úmido. Lembra da umidade? Lembra de eu explicar do macarrão? Né? Vocês já decoraram a passagem do macarrão. O macarrão, quando ele tá seco, né? Se você força ele, ele não se altera. Ou seja, ele não é facilmente impregnável pelas emoções. Mas se você força demais, ele quebra. Se ele quebra, ele fica marcado, profundamente marcado, ele fica remoendo aquilo, são os coléricos e os melancólicos, né? Os fleumáticos e os sanguíneos, a umidade, ou seja, o macarrão é um macarrão que você adiciona umidade a ele, ou seja, você vai cozer o macarrão, aprendi essa palavra ontem, né? Você vai cozer, vai cozinhar o macarrão fica molinho, né? Ele fica molinho, certo? Você adicionou o quê? Umidade a ele. Umidade. Aí você adicionou água, de alguma maneira. Então, você adiciona essa umidade, o macarrão ele fica mais, né, bem molinho, ele fica flexível. É claro que se você junta flexibilidade, o que é flexibilidade, né? É essa não resistência à alteração, certo? Então, se alguém tenta te alterar, você não vai resistir a isso. Isso é flexibilidade. Típica de quem é úmido, né? Se você junta essa flexibilidade com a não necessidade de expansão, ou seja, você espera do mundo, o que você vai ser? Naturalmente passivo. É por isso que o fleumático ele tem essa tendência a parecer passivo. Por que ele parece passivo, né? Por que ele parece passivo? Por uma razão muito simples, né? Primeiro porque ele espera o mundo, né? Ele não vai atrás do mundo, ele espera o mundo vir, né? E segundo que ele se altera muito facilmente, ele não resiste à mudança, ele não resiste à alteração. Por conta desses dois motivos, ele parece ser passivo, né? Vocês entenderam já que veio as características da matéria? Entende como é isso que é linguagem poética? Isso é poética, isso é simbólica. Não adianta, se vocês não tiverem a cabeça desse jeito, se vocês não conseguirem fazer essas correlações com símbolos, com a natureza sobretudo, né? Olhar para a natureza e ver como é que as coisas funcionam, se vocês não conseguem fazer isso, vocês não vão compreender os temperamentos. Vocês não vão compreender os temperamentos, entende? Por que eu tô falando isso pra vocês? Porque o fleumático, por exemplo, tem fleumático que ele é líder, que ele é impetuoso, que ele fala alto, que ele briga, que ele troveja, que ele não sei o que. O Ítalo é um exemplo desse, né? Ele é um fleumático, mas ele faz tudo isso. Minha esposa é um exemplo desse, né? Ela é fleumática, mas ela é líder. Onde ela vai, ela lidera, ela se impõe, ela se coloca, ela é firme, ela é decidida, né? Ela encontra um propósito, ela vai até ela conquistar, né? Ou seja, ela tem características muito, muito marcantes de quem é quente. Só que ela é fleumática. Ela é fleumática. Ela sempre foi fleumática a vida toda. Entende? É por isso que vocês erram temperamentos. Tem um monte de gente que me perguntou aqui no direct, às vezes, doutor, o que você acha que eu sou? Eu falo, você é fleumática. Eu falo, não é possível que eu seja fleumático. Eu sou muito seco, ou eu sou muito quente, não sei o que. Ah, eu não sou preguiçoso, eu sou determinado, eu sou instruído, eu sou firme. É por isso que vocês erram, tá vendo? É exatamente por isso que vocês erram. Por quê? Porque vocês olham os temperamentos de uma forma totalmente errada. Vocês olham para as características e depois das características vocês tentam vir pro temperamento. É ao contrário, orelha. Presta atenção, abre as orelhas e vê se vocês entendem. É ao contrário que você faz esse processo. Primeiro você analisa o temperamento, quais são as características fixas que eu tenho. Eu sou frio ou eu sou quente? Eu sou úmido ou eu sou seco? Bom, se eu for úmido e quente, eu sou sanguíneo. Se eu for úmido e frio, eu sou fleumático. Se eu for seco e frio, eu sou melancólico. Se eu for se eu sou seco e sou quente, eu sou colérico. Pronto. É assim que a gente encontra os temperamentos, certo? Sempre que acham os fleumáticos são tímidos. Olha, tá vendo? Isso é uma falácia, né? A timidez, ela é típica aos 4 temperamentos. Entende? Ela é típica aos 4 temperamentos. É claro que o fleumático, quando ele é tímido, ele vai parecer ainda mais tímido. Por quê? Porque ele é frio. Assim como o melancólico, quando ele é tímido, ele vai parecer ainda mais tímido, porque ele também é frio, né? Os sanguíneos e os coléricos, quando eles são tímidos meio diferente, né? É um tímido meio expansivo. Por quê? Porque eles são naturalmente... Vocês entenderam? É isso que eu preciso que vocês compreendam, né? Não existe isso de que o fleumático é passivo. Não. Todos os 4 podem ser passivos, mas o fleumático ele vai ser um passivo mais intenso. Por quê? Porque ele é mais frio e porque ele é mais úmido. Vocês estão entendendo? É assim que a gente diferencia os temperamentos, é assim que a gente organiza essas coisas na nossa cabeça. Qual que é a segunda forma de eu enxergar a umidade? Vocês vão lembrar. Então, sempre lembra. A primeira forma de enxergar a umidade ou a sequidão é eu lembrar do macarrão. Né? A minha capacidade ou não capacidade de resistir ou de ceder com facilidade, mas
O seco, quando ele resiste, se você força demais, ele quebra, ele fica marcado, né? O úmido não. O úmido, você forçar demais, ele não rompe com facilidade. Mas também rompe, né? Ah, Jorge, eu sou fleumático. Você falou que eu sou fleumático, mas eu guardo as coisas. Meu amigo, é o macarrão. O macarrão úmido, o macarrão molinho, se você forçar ele demais também, ele também vai rasgar. Ele também vai rasgar e tu também vai ficar marcada de alguma maneira. Então assim, não é só porque você é fleumática que você não vai guardar as coisas. Se você é fleumática, quer dizer que você não tem uma tendência natural a guardar as coisas. Não é uma coisa simples pra você. Não é uma coisa que acontece sempre. Mas pode acontecer, obviamente. Vocês estão entendendo? É isso que eu tô tentando dizer pra vocês. A segunda forma de eu enxergar a umidade, né? É aquele texto que eu falei pra vocês. Como é que eu enxergar a umidade, né? A diferença entre a umidade e a sequidão. É os apetites. É os apetites. Lembra de eu falar os apetites? O apetite concupiscente é aquele que determina a umidade. O apetite irascível é aquele que determina a secura, né? O apetite concupiscente é a vontade das coisas terrenas, das coisas mundanas, das coisas concupiscíveis, das coisas gostosas, das coisas simpáticas. Uma comida boa, uma bebida boa, um abraço gostoso, uma água quente no banho, uma cama macia para poder dormir. Isso é o apetite concupiscente, é o desejo por essas coisas mais terrenas. O apetite irascível é o desejo pelas coisas mais do alto, né? Eu desejo ser forte, eu desejo ser honrado, eu desejo ser corajoso, eu desejo ser rico, eu desejo ser não sei o quê. Ou seja, é uma coisa muito mais distante, é uma coisa muito mais projetada, é um bem árduo. Aqui é um bem concupiscente, é um bem próximo. Pronto, vocês entenderam a diferença? Né? Eu sempre expliquei isso aqui várias vezes nas outras lives, mas é importante que vocês entendam essa diferença firme na cabeça de vocês. Pronto, esses desejos, o desejo daquilo que é concupiscível me conota uma certa umidade. O desejo daquilo que é irascível me denota uma certa sequidão, uma certa secura. Pronto. Os fleumáticos, então, eles têm predomínio. Os fleumáticos são programados, é tipo isso. Os fleumáticos, eles têm predomínio, então, do apetite concupiscente, né? Ou seja, é aquela segunda pergunta que eu falei pra vocês, né? O fleumático, primeiro, que ele é meio passivo. Então, você vai sair pra uma festa, você fala, você quer sair? Ele fala, não sei, né? Você quer fazer outra coisa? Não sei, tanto faz, né? O fleumático tem muito disso, de tanto sei, tanto faz, né? É mais comum, tô falando que é sempre, né? Novamente, né? Vai ter fleumático mais maduro que não vai ser assim. Mas vai acontecer com frequência, né? De um fleumático ainda muito imaturo, você chegar pra ele e perguntar assim, olha, você quer fazer outra coisa? Ele fala, não sei. Né? Você quer isso ou aquilo? Ah, tanto faz, né? E realmente tanto faz. Por quê? Porque ele não tem aquela... Ele não é firme na sua decisão, ele não é expansivo, ele não tem essa necessidade de expandir e contagiar, né? Entende? Ele é mais frio e ele é mais úmido. Então ele torna essa característica meio passiva do fleumático que eu tava falando pra vocês. Certo? Então, o fleumático, depois que ele vai pra festa, né? Quando ele vai na festa, você vai na festa pra quê? O colérico e o melancólico vai na festa pra conversar, pra interagir, pra descobrir alguma coisa, pra fazer um network, né? Tem que ter um motivo mais profundo pra ler, né? O fleumático e o sanguíneo, né? Eles vão mais ali pra poder comer mesmo, né? Pra que você vai na festa? Ah, vou ali pra comer, pra poder lanchar, pra uma comida boa, uma bebida boa. Vocês entenderam? Essa é outra forma da gente conseguir diferenciar um pouco, né? O concupiscente do irascível, né? Ou seja, a umidade da sequidão. Certo ou não? Entenderam até aqui? Beleza? Presta atenção, isso aqui é importante. O fleumático, ele é muito facilmente contagiável, né? De todos os temperamentos que têm facilidade para ter aportes, por exemplo, o temperamento que tem... Isso aqui é muito pouco falado, né? Até porque a ciência dos aportes é muito pouco falada, né? Porque, entende, quando a gente fala sobre ciência simbólica, a gente está falando sobre uma coisa muito elementar. E quando a gente fala de aportes, já não é uma coisa tão mais elementar. O aporte, ele é uma característica adquirida. Então, se ela não é uma característica adquirida, é uma coisa que a gente tem que pensar num segundo momento, porque ela é moldada pela personalidade. Entende que a personalidade, ela está sobre o temperamento. Ela está ancorada no temperamento. Ancorada não, ela está sobre o temperamento. O temperamento é a âncora dela, digamos assim, né? Ou seja, é a base, é o firmamento. Aqui é o temperamento, é o firmamento, a sua personalidade está sobre ele. Certo? Conforme eu ganho personalidade, eu modifico a minha personalidade e eu me inclino a uma determinada realidade do meu dia a dia, aí eu começo a ganhar alguns aportes. Por que eu estou falando isso? Porque existem temperamentos que são mais difíceis de ter aporte mesmo. Por exemplo, o colérico. O colérico é muito mais difícil dele conseguir se adaptar às situações e às realidades, né? A natureza do fogo, ela é mais impetuosa. Ela é naturalmente mais impetuosa, certo? Então ele se impõe mais. Exatamente por quê? Porque ele é mais seco, ele resiste mais e ele é mais quente. Ou seja, ele ganha mais fácil o ambiente. Pronto. Então o fogo, os coléricos, não tem uma facilidade para ter aportes. Assim como o fleumático tem uma facilidade muito grande para ter aportes. Por quê? Porque a água é naturalmente mais passiva. Gente, isso aqui é muito claro, presta atenção. É assim que funciona. Ele é passivo em relação a tudo, às pessoas, aos ambientes. Os fleumáticos que convivem com os sanguíneos,
né, que convivem com os sanguíneos, acabam se tornando progressivamente mais quentes mesmo. Né? Os fleumáticos que convivem com os coléricos acabam se tornando progressivamente mais quentes mesmo. Isso é natural. Né? Os fleumáticos que convivem muito com os melancólicos acabam ficando um pouco mais secos. Acabam tendo esse traço mais seco. Né? O fleumático é assim, ele vai estudar. Se ele sentar na cama para estudar, a cama é lugar de quê? A cama é lugar de dormir, não é lugar de estudar. O fleumático senta na cama para estudar, ele dorme. Né? O fleumático, para ele poder estudar, para ele poder meditar, para ele poder trabalhar, ele tem que sentar numa mesa, que vai trazer para ele a imagem de estudo, né? Eu falo assim, parece besteira, mas se você quer trabalhar mais, se você é fleumático, quer trabalhar mais, imprima fotos de gente trabalhando, de gente martelando as coisas, de gente fazendo trabalho manual, fazendo alguma coisa, né? Um operário, tal, não sei o quê, e coloca, né, um quadro com um operário na sua frente, né? Na sua frente o tempo todo, para você ficar meditando sobre aquilo, né? Aquela imagem vai de alguma maneira modificar o fleumático, vai inclinar o fleumático a essa necessidade do trabalho, entende? Isso é muito sério, isso realmente funciona. Né? O fleumático ele acaba se adaptando muito aos ambientes, às pessoas, às formas, às necessidades, às situações. Certo? Sou fleumático e sinto que tem aporte seco. Né? Seco e quente. Olha lá, marido colérico e filho sanguíneo. É exatamente isso. Né? O aporte ele é moldável. Viu? O aporte ele não é fixo. Então você pode ter hora ficar mais seca, hora ficar um pouco mais quente, né? Conforme a necessidade. Isso pode acontecer sim. Isso é extremamente comum. Certo? Falando isso aqui várias vezes, né? O problema da nossa sociedade é exatamente a nossa incapacidade de dizer quem eu sou. A minha incapacidade de dizer quem eu sou, quando isso vai se mantendo, isso vai se perpetuando para o fleumático ele acaba se despersonalizando ainda mais. Ele começa a se distanciar ainda mais de sua personalidade. Então, de todos os 4 temperamentos, o temperamento que mais vai ter dificuldades em responder essa pergunta de quem eu sou é o fleumático. O fleumático ele vai ter uma dificuldade um pouco mais intensa de responder essa pergunta, né? De conseguir chegar a essa conclusão de quem de fato eu sou. Essa dificuldade é maior para os fleumáticos. Certo? Entenderam? Ah, Jorge, qual que é a linguagem do amor do fleumático? Vocês vão perguntar isso daqui a pouco. Vocês já não perguntaram aí, não estou conseguindo ler, porque eu sou muito míope e minha lente está dando ruim aqui. Vou lançar esse livro, porra. Vou lançar. É o seguinte, presta atenção, né? O que acontece? Qual que é a linguagem do amor do fleumático, né? Primeiro o pecado. Antes de eu falar da linguagem do amor, deixa eu falar do pecado. O Ítalo já tinha comentado, né? Então eu vou falar novamente, né? Não tenho por que discordar dele, até porque eu concordo 110%, né? Eu já havia falado antes daquela live dele, eu já havia feito alguns comentários sobre os 7 pecados capitais relacionados aos temperamentos, né? Então, com certeza, com absoluta certeza, né, o pecado capital do fleumático é sobretudo a avareza, né? É sobretudo a avareza. Não, Jorge, eu não entendo, porque parece que eu não sou avarento. Sabe, eu sou fleumático, mas parece que eu nunca tive nada de avareza, né? Parece que eu não sou apegado ao dinheiro, eu não quero guardar o dinheiro para mim. Presta atenção, a avareza, ela não é um pecado direcionado só para o dinheiro. O dinheiro é uma forma fácil de explicar a avareza. Mas a avareza não quer dizer que eu queira ter dinheiro só para mim, não é isso. A avareza é o seguinte, a avareza é quando eu acho que algo me define e eu me recuso a abrir mão daquilo. Isso é avareza, né? Isso é avareza. Eu quero guardar aquilo pra mim, porque aquilo de alguma maneira me define. Vocês entendem? É mais ou menos assim, você pega sei lá, um raminho de alguma planta, alguma coisa, né? E coloca na água, né? E deixa aquela plantinha ali na água. Com o tempo, aquela água vai mudar um pouco de cor, né? Vai mudar um pouco, vai ganhar um tom diferente, né? Certo? O que acontece? Quando você tira aquela plantinha, aquela água mudou de cor, ela continua sendo aquela água ainda, mas ela está de uma cor diferente, mesmo que você já tenha tirado a planta. É como se ela estivesse querendo que aquela planta voltasse, ela fica meio que marcada. É marcado, mas não é aquele marcado igual é o do colérico e do melancólico, né? É um marcado na sua essência, né? Ele sente que ele era aquilo, ele sente que ele era aquela pessoa que foi retirada dele, né? É por isso que os fleumáticos, em termos de namoro, são difíceis demais da conta, demais. Quando é um namoro longo, quando é um namoro curto, o fleumático ele termina um namoro curto, parece que não foi nada. Parece que ele nunca nem conheceu a pessoa, né? Mas quando é um relacionamento longo e o fleumático termina, meu Deus, é terrível, né? O fleumático ele fica remoendo aquilo meses, meses e meses. Por quê? Porque de alguma maneira aquilo o tocou tão profundamente, aquilo o personalizou e ele é extremamente avarento, né? Ele não quer abrir mão daquilo que o personalizava, aquilo que dava uma certa identidade para ele. Ele não quer abrir mão daquilo de jeito nenhum. Certo? O jejum é o elemento oficial da facilidade dos fleumas. É isso mesmo. Guarda as coisas, objetos que ele julga importante. Ninguém pode chegar... Exatamente. Os fleumáticos tem muito disso, né? Ele guarda coisas assim que ninguém pode tocar, né? As coisas que são dele, ninguém pode, né? Ou seja, ele é avarento. Sem dúvida alguma que o fleumático ele é profundamente avarento, né? Qual que é a linguagem do amor, Jorge?
Só uma coisa, né? Eu sempre comento isso aqui, né? Ou seja, a avareza. Qual que é a virtude que combate a avareza? Vocês sabem, não? Hã? Qual que é a virtude que combate a avareza? Veja a live do jejum. Comportamento e temperamento. Tem sim. Eu vou falar ainda mais pra frente. Tem alguma relação entre perfil comportamental e temperamento? Tem sim. Você fala do DISC ou não? Se estiver falando, todos eles partem do temperamento, ciência dos temperamentos, viu? O DISC, o Kadingi, o Enneagrama, todos esses, de alguma maneira, eles vão partir, né, da base que é a ciência simbólica dos temperamentos. Todos eles, né? A gente entende uma coisa. Temperamentos, a gente fala deles desde Platão, desde Aristóteles, né? Desde Hipócrates. Hipócrates, ele delimitava sobre os temperamentos no corpo humano. Entende? Isso, caridade, né? Eu não tinha colocado aqui, né? Mas é exatamente. A virtude que combate a avareza é o quê? A caridade. É a caridade, né? E agora, o que é a caridade? Né? A caridade, ela é sobretudo esse amor, né? Esse doar-se, esse entregar algo, né? Então, o fleumático, o que ele precisa fazer para ele conseguir sair desse marasmo, desse buraco, que é essa avareza tremenda do fleumático, né? Ele precisa progressivamente aprender a amar, aprender a se doar, aprender a entregar-se pelo outro. Entregar-se para o outro. Certo? A generosidade. Perfeito. É isso mesmo. É isso que o fleumático precisa, né? Então, quanto mais generoso o fleumático for, mais maduro ele será, porque mais longe daquele seu defeito primitivo ele será. Prestem atenção, os fleumáticos muito maduros são aqueles fleumáticos que são extremamente generosos. Né? Esses fleumáticos que são dados a doar-se muito, a entregar as coisas muito, a ser muito caridoso, né? São esses fleumáticos muito maduros. Por quê? Porque estão combatendo aquilo que é mais profundamente ruim, né? Que é a sua avareza. Beleza? Pronto. É isso, né? Tem estudado muito os dois, DISC e temperamento. Estou amando conhecer. É isso mesmo, minha amiga. É isso mesmo. O fundamento do DISC é o temperamento, né? Ele é uma forma de ele esclarecer os temperamentos de uma forma um pouco mais analítica. Pronto, é isso. Beleza. Qual que é a linguagem do amor destes cidadãos, das nossas queridas e amadas aguinhas, né? Qual que é a linguagem do amor das nossas aguinhas, né? Os fleumáticos, eles são guiados pelo apetite concupiscente, né? Eles são guiados pelo apetite concupiscente. Vocês são guiados pelo apetite concupiscente, né? Uma das principais linguagens do amor dele é o presente. Então, os fleumáticos, eles amam ganhar presentes. Os fleumáticos, eles vão gostar disso mesmo. E a segunda linguagem do amor dos fleumáticos, né? Que tem uma predominância, eu já falei isso aqui várias vezes, que os fleumáticos, não só os fleumáticos, mas todos os temperamentos deveriam ter essa linguagem do amor, mas para os fleumáticos ela é ainda mais forte, ela é ainda mais comum, que é o famoso tempo de qualidade, que é o sol das linguagens. Lembra de eu falar das linguagens do amor, que eu falei que o sol das linguagens do amor era, sobretudo, ao tempo de qualidade? Os fleumáticos, eles amam esse tempo de qualidade. Amam o toque e amam o presente. Por que eles amam o toque e tempo de qualidade? Porque a água é assim. A água, quando ela toca na gente, ela ganha a nossa conformação. Quando eu encosto na água, a água é como se ela abraçasse a minha mão, né? Quando eu coloco a mão na água, ela abraça de alguma maneira a minha mão. Então a água ela tem a necessidade de envolver, né? Essa necessidade de trazer para ela, né? De abraçar de alguma maneira, né? De contagiar de alguma maneira, certo? Então assim, isso é muito comum nos fleumáticos, né? Os fleumáticos, eles vão ter o toque, né? Vão ter algum toque, mas principalmente o presente e o tempo de qualidade são muito fortes nos fleumáticos, muito fortes nos fleumáticos. Doc, o fleumático guarda os rancores, fica quieto para não discutir e uma hora estoura de uma vez? Sim, com certeza. Lembra? É aquilo que eu falei para vocês, né? Isso aqui é importante, né? Isso aqui que você colocou é importante. Lembra de eu falar do macarrão? Né? O macarrão, ele é mais flexível. Né? Ele é mais flexível, então ele acaba se tornando mais passivo, né? Quando você força o macarrão, ele é passivo, então ele vai se alterar facilmente. O problema é que se você faz isso com constância, o fleumático vai guardando, ele não fala sobre os seus sentimentos, ele não partilha. E se você for homem, pelo amor de Deus, não fale com seus sentimentos com a sua senhora, por favor, não faça uma cagada dessa, né? Não se diminua, né? Eu usei a palavra errada, mas isso não é natural, não é um símbolo masculino natural, então você vai se tornar um cara reclamão, um cara chato, pelo amor de Deus, né? Se você é homem, né, partilhe com amigos, de preferência um diretor espiritual, né, alguém que possa te guiar, alguém que possa realmente te orientar. Se você for mulher, você vai falar com teu marido também, né, não tem problema, certo? Mas porque esse é um símbolo mais típico da mulher. Presta atenção, isso aqui é importante. Quando você fica retraído, você não fala sobre as coisas que você está pensando, você não medita sobre os seus problemas, é como se aquele fleumático fosse forçado, né? Você pensa aquele macarrão molinho, você força ele, o que acontece? Ele rasga.
Quando ele rasga, meu amigo, é como se tudo que tivesse guardado viesse de uma única vez. É um famoso tsunami, né? Então assim, presta atenção. Qualquer um dos 4 temperamentos pode explodir. Qualquer um dos 4. Né? Só que os fleumáticos e os melancólicos, eles vão guardando, né? E o melancólico, vez ou outra, dá um terremoto. O fleumático, vez ou outra, dá um tsunami, né? E é uma coisa terrível, porque, entende uma coisa, dos 4 temperamentos, a força mais destruidora da natureza é a água. Não sei se vocês sabem disso, vocês já pararam para pensar e já imaginaram isso, já entenderam isso, mas a força natural mais poderosa de todas para a destruição é, sem dúvida alguma, a água. A água ela é extremamente impetuosa quando ela quer. Quando ela está num propósito destrutivo, a água ela destrói mesmo, ela acaba com tudo aquilo que está na frente dela, né? Então o fleumático ele pode ser assim? Pode. O fleumático, quando ele quer magoar mesmo, quando ele quer chatear de verdade, quando ele quer destruir de verdade, ele vai conseguir. Ele vai lá no fundo, sabe? Ele vai lá no fundo, né? Isso, exato. Ele vai trazer aquelas coisas assim que estavam guardadas lá em 1900 e bolinha, ele vai lembrar coisas que nem lembrava que ele lembrava, mas aquilo brota, enfim, vai ser uma enxurrada de coisas. Beleza? Entenderam? Pronto. Eu jurava que era fogo, né? Não. Perfeito. Né? E por último que eu falei pra vocês que eu sempre vou comentar, né, um pouquinho sobre como é que eu vejo os traços da face, né, os traços da face do fleumático, né? O fleumático ele tem um rosto ligeiramente mais ovalado, ligeiramente mais arredondado, na verdade, né? Não tão ovalado, um pouco mais arredondado. Ligeiramente, né? Tem gente que é muito magra e não vai nem ficar aparecendo, mas o rosto dele é ligeiramente mais redondo e menos oval, menos quadrado, né? O rosto colérico, né? Ele é mais quadradão, do melancólico ele é mais quadradão, né? O melancólico é mais quadradão e a tensão na face é uma tensão em pirâmide, assim, né? A tensão no colérico é uma tensão em pirâmide, só que é uma pirâmide assim, para baixo, né? Certo? Uma pirâmide assim. O melancólico é uma tensão em pirâmide assim. Vocês estão entendendo, né, o que eu tô falando? Né? O sanguíneo é aquele que eu falei pra vocês, é a cara no vento, né? Parece que a tensão é pra trás, né? Aquela tensão dispersa, né? E o fleumático, qual que é a tensão no rosto do fleumático? Nenhuma, né? O fleumático parece que ele fez botox na cara inteira. O fleumático tem muito disso, né? Os fleumáticos, o botox dura a vida no fleumático. Por quê? Porque ele não é muito marcado. Né? O fleumático, você vê a selfie do fleumático, parece que não tem grandes tensões no rosto. O sorriso não é aquele sorriso aberto, rasgado, né? O olhar não é aquele olhar deslumbrado, não é aquela testa arqueada do colérico, aquela testa inclinada do melancólico, não. É uma coisa meio sem expressão, uma coisa meio apática, né? Meio passiva, meio tranquilona. Entende? Então isso é típico dos... Isso é típico dos fleumáticos. Certo? Entenderam? Né? O que fica de recado aqui pra vocês, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Espero que vocês tenham gostado dessa série de lives dos temperamentos, né? Essa série é de vocês, entende? Isso aqui eu não tô pedindo direito autoral desse conteúdo de jeito nenhum, né? Esparramem isso, compartilhem essas séries, né? Por favor, compartilhem isso. Fleumas se dão bem em quais profissões? Cara, vou te falar a verdade, muito sinceramente, né? Os fleumas, eles vão se dar bem em profissões que eles precisam interagir com pessoas porque ele tem umidade, né? Se ele tem uma certa umidade, essa necessidade de ter que... Vendas, por exemplo, né? Eu vou mexer com vendas. É uma necessidade de contagiar, de entender o outro. Psicologia, né? Psicólogo, psiquiatra, né? Tudo aquilo que tem necessidade de interagir com o outro, de absorver a dor do outro, de compreender o outro, os fleumáticos vão ter facilidade, né? Os coléricos vão ter mais facilidade nas funções de liderança, né? Toda vez que o colérico assume uma função de liderança, ele se destaca muito. Né? Os sanguíneos vão ter uma certa facilidade nas funções que tem oratória, né? Que eles podem falar, que eles podem expandir, que eles podem mostrar as suas opiniões. Nas expressões artísticas, os sanguíneos têm muita facilidade. E os melancólicos muito mais sobre aquelas funções muito mais analíticas, meditativas, né? Aquelas funções que não precisa ficar interagindo com gente, né? Aquela coisa mais fechada, né? Um radiologista da vida, um técnico em TI, alguma coisa nesse sentido. Certo? Entenderam? Ótimo. Excelente, meus queridos. Bom, é isso. Espero mesmo que vocês tenham gostado, né? Essa é a última das 4 lives, né? Compartilhem, por favor, compartilhem essas lives. Eu tenho falado isso aqui muito aqui no Instagram, né? O pessoal tá me podando, tá me cortando. Vocês já perceberam isso, né? Vocês entram aqui, a live não é entregue pra vocês. O Instagram não tá avisando que as minhas lives estão começando, né? A partir de semana que vem eu vou continuar com as lives 7h30 da manhã do Pod Spray e vou continuar com as lives 12h30, tá bom? E aí aos poucos a gente vai acrescentando umas lives noturnas pra gente poder oferecer mais conteúdo pra vocês. A minha humilde ideia,
né? Eu não sei se eu vou conseguir cumprir essa humilde ideia, mas a minha ideia é eu conseguir entregar 200 horas de aula no ano de 2021, né? Somando o ano de 2021, eu entregue 200 horas de aula pra vocês. Isso é muita coisa, né? Vocês há de convir comigo, isso é muita coisa. Então pronto, beleza? Fiquem com Deus, meus queridos. Um abraço, beijo no coração de vocês, né? Espero mesmo que vocês tenham gostado. Compartilhe, por favor. Estaremos por aqui. Contem com a gente. Um abraço, um beijo e até mais. Ah! Não esquece, pelo amor de Deus, hoje à noite tem live com a Sarah Winter. É pra todo mundo tá lá. Tem 102 pessoas online aqui agora, né? Quem não tiver lá hoje à noite com a Sarah Winter, cara, vai perder uma das melhores lives que já teve aqui nesse Instagram. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Tá bom? Fiquem com Deus. Um abraço, beijo no coração de vocês. E até a próxima. Beijo. Tchau.